Pessoal, assim como a gente tem na parte da integral aqueles assuntos que são mais complicados de se entender, na derivada também temos um tópico bem interessante que é a derivada implícita. Um exemplo clássico, né, que sempre a gente gosta de ficar observando é o círculo. Então a gente sabe que em um círculo a gente tem um raio aqui e no círculo a gente sempre pode desenhar a altura como y, né? Essa parte de baixo aqui do nosso triângulo fica sendo x. Então, por Pitágoras, né, a gente sabe que o raio ao quadrado é igual à soma do quadrado aqui da altura e da nossa largura, né? Então, beleza. Aqui eu posso estabelecer uma relação. Ou seja, eu sei que sempre que a altura ao quadrado mais a largura ao quadrado sempre vai ser igual ao raio ao quadrado. Então isso aqui é uma relação que a gente tem aí. Agora qual é a ideia? Y, o y aqui e o x, a gente pode separar eles, dependendo do que a gente quer, para isolar. Ou seja, se eu quero uma altura, eu posso obter a altura em função de x, né? Ou seja, eu posso obter uma função aqui que me dá a altura em função dessa largura. Assim como eu também posso, nada me impediria de ter uma função que me dá essa largura em função dessa altura. O que é que eu quero dizer? Aqui eu tenho uma relação, né, que fica na forma implícita. Porque aqui eu tenho x e eu tenho y de forma independente. A única relação que tem é que o quadrado, a soma do quadrado deles tem que ser igual ao quadrado do raio. E isso satisfaz essa curva aqui, ó, o círculo, né? O que é que isso quer dizer? Que, tá bom, você pode colocar qualquer valor de y e qualquer valor de y e qualquer valor de x, desde que eles ao quadrado sejam igual ao raio. Então todos esses pontos, a soma de todos esses pontos forma um círculo. Assim como eu também posso isolar aqui a minha base, né, do triângulo em função da altura. Então como é que vai ficar? Eu vou isolar o meu y, quer dizer, meu x. Então o x fica aqui, o y ele vai para o outro lado, negativo. Aqui eu tenho um expoente, né? Eu posso jogar o expoente ao inverso para o outro membro ali da minha equação. Então aqui eu tenho 2, só que na verdade ele é 2 sobre 1. Eu jogo ele ao inverso para lá, então fica 1 sobre 2. Certo? Aqui eu só coloquei e mudei a ordem, o positivo na frente, para que eu pudesse tirar o sinal, né? Deixar implícito aqui, quer dizer, subtendido. E aí ficou mais bonito, né? Ou seja, x de y é igual a isso aqui. Ou seja, eu tenho uma função x, né, que vai, a altura dela, entre aspas, seria dependendo de y. Assim como eu posso fazer a mesma coisa, só que com o y aqui. O y eu posso deixar de um lado, isolar ele, o mesmo processo. Aqui eu tenho, jogo o inverso do expoente para cá. E aqui eu tenho uma função y de x. Então observe que eu posso isolar o termo que eu quero. Então aqui é um problema diferenciado. E agora, como é que a gente faria para obter a derivada disso aqui? Né? Ou seja, qual é a tangente do ângulo que se forma aqui nessa reta? Um ângulo aqui, ó, esse ângulo alfa. Vamos chamar beta, né? Agora sim vai entrar a derivada implícita na questão. Então a gente sabe que a gente pode isolar. Então o que é que seria interessante a gente fazer? Beleza, quando eu analiso somente medidas, ou seja, uma medida em função de outra medida, isso daqui, olha, observe com atenção, pode ser visto como uma fotografia no tempo. Ou seja, eu posso deixar esse raio aqui, né, ou esse ponto, girando ao longo do tempo. Se ele está girando ao longo do tempo, ou seja, o tempo está passando, ele está girando.
Isso significa que eu posso colocar esse raio girando uma dada velocidade aqui no tempo. Então olha só que louco, eu tenho y, eu tenho x e agora eu vou acrescentar o tempo na questão. Então o que é que eu posso dizer aqui? Se eu olhar só o x, à medida que o tempo vai passando, né, que esse raio aqui vai girando, o x ele vai reduzindo, né? Porque a projeção do raio aqui, ó, no x vai reduzindo. Aí depois ele vai para cá, né? Depois ele vem mudando aqui, ou seja, x está mudando ao longo do tempo. Assim como se eu olhar somente essa altura, né, à medida que vai mudando aqui, ó, a altura também vai mudando com o tempo, né? Conforme ele vai girando aqui, a altura também muda com o tempo. Então, o que é que eu posso concluir aqui? A conclusão que eu chego é: o x e o y, eles podem ser vistos como funções de tempo. Então, no caso, vai ficar assim, ó. Digamos que o raio é igual a 2. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 2 ao quadrado. Se a gente olhar o x e o y, né, como função do tempo, né, esse cara aqui está girando, então ficaria assim: x de t mais y de t ao quadrado, né, aqui, é igual ao quadrado do raio, que eu já coloquei como 4 aqui. Então observe que aqui eu já tenho uma função de medidas que variam ao longo do tempo, entendeu? Então por isso que eu insisti tanto em trabalhar como t com tempo como variável independente, porque é muito importante ter esse conceito, né? Você observar um problema aqui, são medidas, mas beleza, o tempo também é uma dimensão. Então, conforme o tempo passa, as medidas vão mudando, desde que tenha uma velocidade angular, desde que esse ponto esteja girando no círculo aqui. Entendeu? Então a gente pode usar isso como ferramenta para poder resolver problemas físicos. No caso, a física nada mais é do que cálculo aplicado, né, na prática ali. Então é sempre interessante a gente observar o cálculo da forma prática. E no próximo vídeo eu já vou mostrar o desenrolo disso aqui, né? O primeiro passo é esse, a gente imaginar o tempo correndo ali, essas medidas aí variando, e obter aí uma função de x e y e tempo. Beleza? Então até o próximo.